Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, Kawaii, TikTok. Inicialmente, peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que deixarei na descrição, pessoal, links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre, links na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, homem solteiro tem que evitar mulheres ignorantes, né? Aqui no Brasil existe uma cultura, né, de que a ignorância é uma benção, né? Enfim, tu não pode, enfim, você não pode ter vez ali, né? Ter vez ali na hora de conversar, de ponderar com uma mulher, que senão já vão num viés de que o cara tá errado, né? Mas enfim, o ponto é o seguinte, muitas vezes o homem pode vir a tolerar comportamentos erráticos assim de uma mulher, pelo fato muitas vezes dela ter um ou outro atrativo ali que possa vir a agradá-lo, né? Mas muitas vezes o cara vai lá, releva porque quer agradar demais, né? Esse que é o ponto hoje em dia, né? Se você vai sempre no viés de agradar muito os outros, pode ser que você esqueça de si mesmo e, enfim, ponha o outro, no caso a outra, né, em primeiro lugar, em detrimento das suas próprias preferências, critérios e escolhas, né? Que é o que acontece muito hoje em dia, né? Porque nessa cultura, né, de não valorizarem a autoestima do homem, né? Quer dizer, acaba, né, que a sociedade condicionando o homem a aceitar qualquer coisa, aceitar qualquer desaforo, né? Como se o homem fosse sempre um step emocional, como se fosse eles sempre vão no viés assim, olha, né, de valorizar, né? Eu costumo até falar, né, aqui no Brasil, que o homem está sendo associado à mesma coisa que o real, né? Que está sempre em desvalorização. É só vocês verem o quanto de leis que são criadas contra os homens, né? E praticamente nada se fala sobre as tais falsas acusações que já passam de mais de 80% das denúncias contra homens são falsas, né? Muito por conta disso que o homem não chega um dia para falar com mulher nenhuma, por conta dessa conjuntura atual que desfavorece o tempo inteiro o homem, né? É uma questão são questões envolvendo pele da misoginia, Lei Maria da Penha, lei do feminicídio, né? Tá entendendo? E é preciso que o homem se conscientize dessa situação, porque não é fácil, o suco não está valendo mais espremido. Ainda existe aquela questão, né, do não é não hoje em dia, né? E eu até tava vendo, pessoal, eu tava verificando aqui os ônibus da minha cidade, né? Sempre tem uma placa assim sobre o tal assédio, né? Para vocês verem o quanto que o feminismo ele tá entranhado na sociedade brasileira, no Brasil, cara. É impressionante, tá em tudo quanto é lugar. E depois dizem que eu tô exagerando, né? Tem gente que fica dizendo que eu estou exagerando, que eu estou mentindo, em tudo quanto é tipo lugar você vê isso, né? É muito difícil que
uma mulher não venha a se influenciar por essa situação. Por quê, cara? Porque em tudo quanto é tipo de lugar te fazem acreditar que esse movimento é o correto, né? É o novo normal, né? Inclusive, se há uma agenda, existe uma agenda da ONU que incentiva esse tipo de inversão de valores, né? Esse tipo de inversão de valores que renega ao ostracismo o cristianismo, tá entendendo? A espiritualidade. Um dos problemas hoje em dia no Brasil é justamente isso, pessoal. Justamente isso. Muita gente vendeu sua alma para querer agradar terceiros, entendeu? E muitas vezes, quando você se depara com mulheres assim, mal educadas, ignorantes mesmo, né, o que acontece? É melhor você ir ver o filme do Pelé, não é verdade? Estou falando uma metáfora aqui com Chaves, porque realmente se trata disso. Hoje em dia, com essa cultura de empoderamento, as mulheres, de uma maneira geral, é, acreditam que podem falar com o homem do jeito que quiser, até de uma forma grotesca, e que não vai acontecer nada, o homem não vai se afastar, o homem vai continuar ali aos pés dela, né? E é uma ilusão que muitas mulheres têm, elas acreditam que os homens, de uma maneira geral, estão sempre aos pés dela, sendo que na verdade não. Muitas das vezes o homem está ali preocupado em se desenvolver pessoalmente, enfim, se desenvolver no seu físico, mental, espiritual, tá entendendo? Muitas vezes também procura ali ganhar dinheiro. É lógico que dinheiro não é tudo, né? Sempre disse isso, mantenho minha coerência. Dinheiro não é tudo, não traz felicidade, mas de qualquer forma preciso dele para se pagar contas, para poder, quem sabe, viajar, não é isso? Mas enfim, hoje em dia está tudo muito utilitarista aqui no Brasil, né? Que o tempo todo querem discriminar o homem pelo fato de ele não ter isso, não ter aquilo. É uma vergonha, né? E sem a sociedade inteira vai num sentido de sempre culpabilizar os homens, né? E em contrapartida pedestalizar o empoderamento feminista. Tá entendendo? É assim que está funcionando hoje em dia, né? É assim que a sociedade está. É essa hipocrisia que eu vejo o tempo inteiro, né? E, logicamente, o homem que se volta contra esse status quo atual é visto como se fosse o errado, é visto como se fosse um criminoso, tá entendendo? O homem não está valendo muita coisa no Brasil. Essa que é a verdade. É por isso que a sociedade, de uma maneira geral, procura fazer o que quiser, né? E, enfim, procura fazer o que quiser contra o homem, né? E é isso, né? E a sociedade mantém essa fachada o tempo inteiro, tá entendendo? Feminista, né? Mas enfim, esse que é o ponto. Muitas vezes aqui temos no Brasil temos uma cultura de sempre, ó, o homem não tem que ter autoestima, o homem não tem que ter um autorrespeito. Por quê? Propriamente não, né? O homem tem que aceitar as normas, tem que aceitar ser tratado de qualquer maneira, né? E não pode ter nenhuma expectativa sobre o relacionamento quanto ao comportamento bacana da mulher, entendendo? É assim que está funcionando, é essa hipocrisia, é esse ciclo vicioso que está aqui no Brasil. Ou você procura se adaptar a essa questão, a esse ciclo vicioso, ou você é renegado ao ostracismo, ou você vai
praticamente ser o tempo todo ali perseguido, difamado, né? Porque propriamente você não se encaixa nos padrões que a sociedade o tempo todo impõe, né? É esse que é o ponto. Viver em solitude literalmente é um privilégio para o homem nos tempos atuais. E propriamente vocês que são meus haters, deixa um like, compartilhe e se inscreva, certo? Porque é assim que funciona, né? Se propriamente, né, e que realmente não ligam para o homem, enfim, se realmente não ligam para o homem, né, que propriamente contribua, né, com esse trabalho para o homem, né, propriamente concedendo aos canais masculinistas audiência, entendeu? É assim que funciona, né? Quem nunca foi cancelado ou propriamente hateado aqui no Brasil, que atira a primeira pedra, né? Mas até que é bom no seguinte sentido, né? Que os odiadores venham, né, os NPCs venham a lhe perseguir, porque assim eles concedem audiência para ti, né? Então tem uma coisa boa nisso tudo, né? Mas enfim, de qualquer maneira, pessoal, não faz parte da minha índole, né? Não faz parte da minha índole ser ignorante. É sempre tratar os outros num alto padrão possível. É lógico. Procurando, logicamente, interagir com quem tem mais convergência contigo. A verdade é que a maioria da sociedade realmente tem preconceito com quem pensa diferente, né? Virou um tanto que proibido socialmente o homem dizer não, né? O homem não prestar satisfações para ninguém. Virou socialmente proibido, né, o homem ter vez, porque já está decretado, pessoal, que o novo normal é mesmo o feminismo no Brasil, e aqueles que se contrapõem serão difamados, perseguidos. É essa fachada que estão levando adiante hoje em dia, né? Não só a sociedade em si, mas políticos, mídia. É assim que está funcionando, né? E é preciso, logicamente, se blindar contra aqueles que são anti-homem. Logicamente, cada vez mais se afastando. Quanto mais afastado o homem estiver dessa sociedade hipócrita atual, melhor. Certo, pessoal? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, né? É mais evitar mesmo, mulheres que não têm a lhe agregar, né? Não tem a lhe agregar, em termos qualitativos, até porque hoje em dia se normalizou o errado, né? Quer dizer, o homem é sempre renegado ao ostracismo, enquanto propriamente se é exaltado o tempo inteiro o empoderamento feminista como o novo normal. Certo, pessoal? Resumidamente é isso que eu tenho para dizer, né? É lógico que eu trago muitos assuntos aqui no canal que são polêmicos, né? Muita gente não gosta, mas faz parte, né? São minhas opiniões, são minhas visões enquanto indivíduo, né? E, logicamente, enquanto indivíduo, sempre acredito que a salvação tá nas questões assim, né, mais de liberdades, né, atreladas a pessoa em si, né? Afinal de contas, pessoal, o coletivo, as massas sempre irão fazer, sempre irão ditar regras, sempre irão
dizer o que você tem que fazer ou não, né? Cabe ao indivíduo acreditar que a salvação parte dele mesmo, né? Eu até me atrapalhei aqui, pessoal, mas acredito que vocês entenderam, certo? Resumidamente é isso, né? É mais fazer uma oposição a essa questão que já virou um mantra aqui no Brasil, né? De que a ignorância é uma benção ainda mais advindo de mulheres que na verdade são desagregadores. Resumidamente é isso, né? Resumidamente é isso, pessoal, que eu quero dizer. Links de produtos relacionados à minha loja do Mercado Livre na descrição, né? E também na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Eu acredito que a mensagem do vídeo ficou clara, né? Mas denunciar mesmo comportamento errático por parte das mulheres, né? Porque hoje em dia, né, com essa cultura de empoderamento, com essa cultura de exigências irreais por parte delas, né? Querem até culpar o homem por isso, né? É uma vergonha, uma vergonha, né? E hoje em dia, né, não se é exaltado o homem da maneira que ele merece, né? Afinal de contas, só tem a sociedade do jeito que temos, pessoal, por conta de construções masculinas, né? Mas a sociedade atual não quer saber disso, quer saber mais de pedestalizações, idolatria e etc. nesse gênero, né? Etc. nesse gênero, né? Resumidamente é isso, pessoal. Deixarei links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.